Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que mais uma vez estamos realizando o serviço divino pastoral semanal. O que temos para hoje, amados, está no livro de João, capítulo 20, versículos 28 e 29, que diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Vejamos, amados, o testemunho é algo extremamente importante para a nossa fé. É através do testemunho que levamos a mensagem de Jesus, é através do testemunho que levamos o amor de Jesus às pessoas. Nós precisamos crer no testemunho do Espírito Santo. E esse testemunho, amados, do Espírito Santo, ele se revela de diferentes maneiras. E uma delas podemos citar na Bíblia. Quando o próprio Jesus, por exemplo, estava no poço com a samaritana, no poço de Jacó, e ela estava ali dialogando com Jesus. Não quero me ater na narrativa, mas aquela mulher, ela ouviu Jesus dizer para ela: o que eu tenho, a água que eu tenho é a água que jorra para a vida eterna. Quem dela beber nunca mais terá sede. O que a gente sabe é que aquela mulher, ela se encantou, ela se maravilhou e reconheceu que Jesus era um profeta também, né? E ela saiu dando testemunho acerca de Jesus. Aqueles homens que caminhavam no caminho de Emaús e Jesus estava ali com eles e eles não perceberam que era Jesus, eles falavam para Jesus: você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Os últimos acontecimentos? As mulheres falaram que, ou seja, eles estavam falando acerca do sacrifício de Jesus, mas eles já tinham ouvido de testemunho de outras pessoas. Vejamos, amados, que o testemunho é importante para levar a mensagem de Cristo. Ali, os discípulos estavam todos reunidos e Jesus aparece diante deles. E eles ficam maravilhados. E eles ficam felizes com Jesus. E eles acreditam. Eles ficam extremamente felizes. E como toda pessoa que fica feliz, ela quer dar o seu testemunho. E quando eles falaram para Tomé: Tomé, estivemos com Jesus, Jesus não morreu, Jesus está conosco, Ele esteve aqui, falamos com Ele, Tomé, não acredito. Eu só acredito se Ele aparecer para mim e eu ver as suas feridas. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, Jesus, uma semana depois, se apresentou diante de Tomé e mostrou para ele as mãos. E Tomé ficou alegre. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé reconheceu Jesus como Filho de Deus, como o seu Salvador. Amados, mas Jesus olha para ele e disse: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amados, quantas pessoas hoje também precisam de alguma prova para poder crer em Jesus Cristo, para poder seguir, para poder estar
dentro de uma congregação, em comunhão, louvando a Deus, muitas pessoas elas se decepcionaram. Muitas pessoas elas pediram a Deus algo e não apareceu. Muitas pessoas pediram pelo um ente querido e não deu certo. Então eles se decepcionaram, porque eles precisam de ver, eles precisam de prova. Mas Jesus disse que bem-aventurado é aquele que crê sem precisar ver. Vejamos, amados, que Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando vier o Espírito Santo, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. Ou seja, amados, crer no Espírito Santo significa confiar nele. Significa poder contar com ele inteiramente. Se nós confiamos no Espírito Santo, se nós contamos com o Espírito Santo, amados, nós estamos experimentando a presença e o amor de Jesus. Veja quão maravilhoso é experimentar o amor de Jesus. O amor de Jesus, amados, é o que nos torna pessoas que crê no testemunho do Espírito Santo. E isso significa que nós somos bem-aventurados, porque nós estamos crendo em Jesus sem precisar de provas. Só o Espírito Santo, amados, é que está nos mostrando, porque o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito Santo testemunha sobre Jesus Cristo de diferentes maneiras, e eis que nós falamos agora da Bíblia. Mas ele também se apresenta, amados, nos sacramentos. Vejamos, amados, quão maravilhoso é podermos estar fazendo parte do corpo e do sangue de Jesus, ceando com ele. A Santa Ceia, amados, nos fortifica. A Santa Ceia alimenta a nossa alma. Vejamos quão maravilhoso é, amados, presenciar o batismo com água. Poder fazer parte do plano salvífico de Deus, poder arrancar de nós o pecado original. E quão maravilhoso é recebermos o santo batismo com o Espírito Santo, o santo selamento. Amados, nós somos chamados de filhos. Filhos. E o Espírito Santo, ele nos lembra que somos chamados de filhos. Fomos selados. Nós recebemos os dons do Espírito Santo. Uma parte de Deus está em nós. E o Espírito Santo, ele nos relembra, olha, vós sois filhos. Porque o sacramento fez efeito, porque cremos no Espírito Santo. Porque cremos que ele dá testemunho e que o Espírito Santo habita em nós. Que os sacramentos é pela força do Espírito Santo. Que a Bíblia, ela é a revelação de Deus pelo Espírito Santo. Ela é o fundamento da nossa fé, originada no Espírito Santo. Então, amados, se nós somos filhos, isso significa que o Espírito Santo, ele nos dá a fé correta, permitindo-nos reconhecer que o Senhor está presente no meio de nós, agindo.
É claro, amados, que nós somos imperfeitos, nós vemos uma congregação imperfeita, mas cremos que Deus ama a todos com o mesmo amor e que Ele nos chamou também para lhe servir e dar testemunho. Vamos, amados, vamos crer no testemunho do Espírito Santo, para que nós possamos ser bem-aventurados, para que possamos vencer nossas diferenças e conhecer o quão maravilhoso é estar em comunhão com Jesus Cristo. O quão maravilhoso é a alegria da comunhão de Jesus Cristo. Lembrando que os discípulos estavam reunidos em comunhão. E quando ele chega, eles se maravilharam e Tomé creu, viu e reconheceu Cristo como Salvador. Queremos sim reconhecer Cristo como nosso Salvador, porque o Espírito Santo testemunha acerca disso. Amém.